pessoal, eu sou a Vadak Cris Costa e esse é um Lendo Livros, onde eu falo, claro, de livros. Hoje é dia 7 de janeiro e é um dia muito especial, porque é o dia do leitor. Então, hoje, para comemorar, né, nada mais justo fazer um Lendo Livros, o primeiro Lendo Livros de 2019, dando dicas de livros. Eu fiz, agora é dia 5 de janeiro, um videozinho, né, fazendo uma enquete, perguntando o que vocês gostariam de ver mais no Lendo Livros, né, durante esse ano. Por enquanto, o que está ganhando é o Relendo Livros, e até recebi um quadro fixo, né, onde eu vou mostrar para vocês livros que eu já li, e aí eu vou reler e vou fazer vídeo de novo com vocês, né. E também até recebi dicas de livros que eu tô procurando sim pra ver se eu consigo achar. Dos livros que me indicaram até o momento, um deles eu tenho, os outros eu não tô conseguindo achar ainda pra ler. Mas eu tô procurando, né? Tô buscando. Mas o primeiro vídeo do Lendo Livros de hoje, né? Melhor, desse ano, é pra comemorar o Dia do Leitor, né? Enfim, eu vou falar dos crimes ABC. Que, infelizmente, eu tô conseguindo uma edição e-book. A edição física eu não tenho, então baixei, e não é nem a capa mais bonita do mundo, né? A capa que eu coloquei no vídeo pra vocês é mais bonitinha. Esse livro foi escrito em 1936, ou lançado, melhor dizendo, em 1976 pela Agatha Christie. E eu resolvi ler, né? Reler, ainda que não seja, faça parte do quadro oficial Relendo Livros, né? Mas eu assim, eu resolvi reler ele, né, porque estreou agora no finalzinho de 2018 para 2019 a minissérie The ABC Mothers, com John Malkovich fazendo protagonista. Então agora eu vou falar das diferenças entre as duas obras. Bom, os crimes ABC, gente, nós temos o Poirot, o Hercule Poirot, né, o Hastings, né, o seu melhor amigo, que é ele que sempre narra as histórias. Mas dessa vez nós temos um pequeno diferencial. Ele narra sim a história, mas tem um momento que ele mesmo já avisa no início do livro que ele toma uma certa liberdade e ele usa até a terceira pessoa, como se ele conhecesse ou até mesmo fosse o assassino. Porque agora já é mais comum, mas naquela época me parece que não era tão comum. O assassino, a pessoa, né, o suspeito, já é mostrado logo em seguida nas primeiras páginas, que é o Alexander Bonaparte Cust, ABC. Então a gente fica vendo o Hastings narrando a história, mas também ficamos vendo o paralelo que está acontecendo com esse ABC cara ainda. Bom, o Poirot recebe uma carta, ele fica meio assim, né? Porque diz que vai acontecer uma coisa em algum lugar, no nome de um lugar, Andover, e ele fica meio preocupado que talvez seja um trote, mas ele acha que não é. E infelizmente as suspeitas dele se concretizam, porque acontece um assassinato lá de uma mulher, cujo nome começava com uma A e terminava com uma A, né? Acho que até foi uma coincidência, mas enfim. E ele fica assim muito preocupado com isso. Mas a princípio eles não dão muita importância porque foi uma senhora que morreu, enfim. Não que a morte dela não tenha sido importante, mas a princípio ele não chega a ligar muito com aquela carta, ainda que ele fica achando que sim. E até ele recebe junto com essa carta, ou melhor, lá na cena do crime tem um guia de viagem ferroviário, desculpa, com um guia ABC que é muito conhecido, usado naquela época, lá na Inglaterra, né? E aí o Poirot fica muito preocupado e dias depois acontece um outro crime, uma jovem num lugar cuja cidade começava com B, um local começava com B, e o nome dela também, Beth, não sei o que lá, com B no primeiro nome e o sobrenome. Aí sim ele começa a ficar preocupado. Quando chega no C, aí sim, pronto, né, gente? Acontece um outro cara. Primeiro foi uma senhora, depois uma jovem e agora um cara. Então ele começa a ficar assim, o
que está acontecendo? Por que está acontecendo esses crimes? Ele começa a investigar, enfim. Paralelo a isso, claro, nós temos a nossa... o cara que eu falei, o ABC, que é o assassino. A gente fica acompanhando ele. É uma coisa bem interessante. Eu vou confessar assim pra vocês, dos livros da Agatha que eu li, esse não é um dos meus favoritos. À medida que eu estava lendo, eu me perguntava, e isso foi uma coisa que eu achei muito interessante. Por que acontecia isso e por que a pessoa mandava as cartas pro Porridge? É uma coisa que a gente não sabe. Por que escolheu? A gente fica... Quando a gente lê muito romance policial, e esse foi, assim, das histórias da Agatha, foi uma história peculiar, porque não acontecia num salão, não eram pessoas que se conheciam, não era um motivo, né? Cada pessoa que morria, ficava alguém pra trás, né? A senhora tinha um ex-marido que virou um suspeito, mas enfim, não era, né? Mas ela tinha uma sobrinha que ela gostava muito e era muito, né, muito amiga, então ela, né? E no segundo caso tinha uma jovem, era a irmã mais, acho que ela era a irmã mais velha, o noivo, né, da jovem morta, que eles tentam saber. E no outro caso acontece do cara que morreu, que é uma pessoa um pouco mais velha, né? Que tem a secretária, fiel secretária, entre aspas, e o irmão e eles se unem para tentar descobrir o que eles têm em comum e por que eles morreram. Quando a gente vai descobrindo por que acontece isso, descobre, né? Dá uma certa, assim, surpresa, né? Tem um certo choque e tudo. Mas é como eu falei pra vocês, pra mim não é uma das melhores obras dela. Mesmo assim, é legal que ela pega e foge um pouco do tom, porque o Porridge, ele fica o tempo todo. Por que aconteceu isso? Por que essas pessoas, por que eu recebi as cartas? Quando a gente descobre quem é e por que recebeu as cartas, é muito mais interessante. Então, depois que eu reli o livro, eu pensei, vou reler o livro, vou ver agora sim, posso ver a minissérie ainda focado um pouco no livro, mas com a mente bem aberta pra não ficar comparando muito um com o outro. O que acontece, gente? Bom, eu confesso pra vocês, eu gosto do Malkovich, mas eu não sei se eu escolheria ele pra fazer o Porridge. Mas ele faz um Porridge diferente. É um Porridge mais velho, que uma coisa que eu achei interessante, eu já começo a colocar aí. O Porridge, ele é muito vaidoso. Então, no livro, ele tem essa questão de pegar e pintar o cabelo, o bigode, aquela coisa toda. Ele é muito vaidoso. E ali na minissérie mostram isso um pouquinho, como ele pinta, não o bigode, mas uma barbicha que ele tem. E eu pensei, quando eu vi assim, o Malkovich, ele é careca, né, assim, calvo, eu fiquei meio assim, né, tipo, se fosse o Porridge mesmo, né, pelo menos ele ia usar uma peruca, nem que fosse pra depois pegar e tirar a peruca, mas enfim, ele não tirou a peruca, né, não usava a peruca. Não tem nenhum Hastings contando a história. Nós temos de novo a ponto de vista do ABC, né, a gente fica vendo. Mostra ele indo para um lugar que lá no livro também tem, que é uma pensão, alguma coisa assim. Só que eu não confesso, eu já vou falar assim, que eles mudaram muito, transformaram os personagens umas coisas meio... Transformaram o lugar assim, um lugar meio estranho. Eu não gostei muito disso, sabe? Tipo, a senhora e a mulher que fazem as donas da pensão no livro e na série, minissérie, são diferentes. A menina, que é a filha, né, também, eles fazem umas coisas meio estranhas, sabe? Eles dão uma coisa que eu não gostei, que é aquela coisa da questão sexual, que é uma coisa que não tem nada a ver. Ali no ABC, talvez até porque, talvez tivesse eu não tinha me tocado, né? Mas eles fazem assim, tipo, porque ele tem uma tara sexual e fiquei assim, sabe? Nada a ver, porque não... Eu acho que na época talvez não tivesse, agora a gente já tá mais acostumada com isso, eles resolveram colocar. Então eu comecei a já não gostar. Mas o Hastings tá, tudo bem, não tem o Hastings, né, não tem... a única pessoa que poderia ser um amigo, né, porque ele fica se sentindo muito isolado. E lá no livro ele ainda tem o Hastings e tem um novo detetive que, aqui na minissérie, é interpretado muito bem pelo... o eterno Ron Wesley, né? Desculpa, gente, eu não vou dizer eterno, coitado. Mas ele tá muito bem no papel dele, né? E ele faz ele tá... Pra mim ele ficou
bem bom mesmo. E aí ele sempre trata com indiferença o Porge, aquela coisa, né? E no livro é um pouco mais suave, mas ainda é presente, né? E na série é mais explícito, assim, né? Mas mesmo assim, ele tem aquele amigo dele que era policial, detetive, que se aposentou e logo no primeiros momentos morre. Então ele se sente muito assim, a gente vê isso e é uma coisa que é interessante a gente notar, que ele se sente muito cabisbaixo, meio que inseguro. É legal essa interpretação. Mas assim, à medida que a gente vai acompanhando, a gente vai conhecendo os personagens, a gente vai ficando meio assim. Por quê? Se lembra que eu falei não aparece aquela sobrinha da senhora, da primeira vítima, né? A irmã daquela jovem, ela realmente, a que morreu, a segunda que morreu, ela realmente, né, saía com outros caras, tudo. Ali mostram que ela é, eu não quero usar isso porque parece assim, você é muito búdica, mas ela é mais vulgar do que no livro, né? Tudo que aparece ali eu vejo que as mulheres que aparecem são muito vulgares. Desculpa estar falando assim, né? Por favor, não me condene. Mas foi uma coisa que eu não gostei muito, que parece que tirou a atenção, né? E outra coisa também que eu achei legal, ao mesmo tempo eu não gostei, que eles têm muito aquela coisa dos estrangeiros. Aí parecia que eu tava vendo uma minissérie, não era uma minissérie londrina, né? Talvez nem seja, desculpa, gente. Mas era uma coisa muito que tá acontecendo agora, né? Dos estrangeiros. É uma coisa que aparece muito pouco no livro, me parece. Mas na série aparece mais. Eles estão tentando fazer com que os estrangeiros não tenham vez, né? E é uma coisa que está acontecendo agora com o Trump, não sei por quê. E sempre acontece, mas o Trump está sendo cada vez mais. Então, assim, acontecem essas situações, assim, que... e também, assim, à medida que a gente vai... Ele vai recebendo cartas desde o início. Não são só 3 cartas, ele recebe várias cartas. Aí eu comecei assim, bom, por que receber tantas cartas assim? Perde a graça, sabe? A pessoa começa a ter um diálogo com ele, é como se fosse assim, burro, eu tô aqui, tenta me pegar. Nos outros também tinha, mas era só 3 cartas. Nesse ele fica incomodando, provocando o Porte várias vezes. Mas tá, tudo bem. Cada um dos 3 crimes tinha uma ligação com o Porte, também não gostei tanto, né? Ainda que tenha sido interessante, mas a moral pra mim no livro era que os crimes a princípio não tinham nenhuma ligação, nem com o Porte e nem com ninguém. Mas tá, tudo bem. E que mais que assim que eu não gostei tanto? Tinha essa questão sexual, tudo. A irmã da segunda vítima eu disse pra vocês. Eu achava ela uma das melhores personagens no livro, e aí colocaram uma atriz, nada a ver com o corpo, assim, né, nada contra, mas colocaram, assim, ela gorda e que a irmã tinha roubado o noivo. E aí transformaram ela uma personagem, assim, meio insegura, assim, sabe? Aí eu já não gostei também. Então foram, assim, pegando as mudanças que eles fizeram, mas eles tiraram o tom. Então, confesso pra vocês, quando eu tava assistindo, eu digo, eu só quero saber como é que eles vão... Se vai ser um cara, vai ser o mesmo. Eu já não tinha muito mais interesse. Eu tava assistindo só para assistir. Eu já não gostei tanto. Foi ruim? Pra mim foi. Porque eles podem mudar, podem. O Assassinato no Expresso Oriente, o filme, esse último filme que teve, eu achei muito bom, mas ele com certeza deve ser diferente do livro. Eu não me lembro tudo assim. Cada adaptação que tem alguma coisa, eles vão mudar, eles têm que mexer. Só que eu achei... Já tava assim, sabe? Tipo, eu não aguentava mais. Em relação ao John Malkovich como Porge, eu não achei ele ruim, mas ao mesmo tempo eu não gostei. Né? É um Porge bem diferente. É um Porge que tá sozinho, tá mais velho. E tem a questão do estrangeiro, um segredo, criaram um passado pra ele. Ele sempre foi um detetive belga, né? Tanto lá onde ele morava quando ele veio pra cá. Criaram um passado pra ele que não tinha, então, sabe, pra criar uma coisa mais, mas eu achei ainda que tem sido interessante, achei que era desnecessário, mas isso é a minha opinião, né, gente, eu acho que vocês têm que ler o livro, se vocês gostam muito da Agatha, leiam, e quem sabe assistam, né, e assistir uma das adaptações, mas essa, eu particularmente não gostei, eu fiquei
muito entediada, achei que podia ter sido melhor. Não gostei daquelas mudanças muito sexuais, assim. É como se eu estivesse vendo uma coisa policial de agora, sabe? Não era a Agatha Christie. Não que eu sempre quero que tenha a mesma coisa, mas eu acho que podia ter outras maneiras de mostrar o jovem personagem. E a pensão, por que mudar a pensão? Transformaram a pensão onde ele ficava quase no prostíbulo. O que é isso, gente? Eu fiquei assim, tipo, o que é isso? Acho que a minha gota d'água foi quando eu vi a moça subindo em cima dele com um salto. O que isso acrescenta na história? Né? Na história, o que acrescenta na história do EPC? Porque se aí é isso que eu tô falando, mas você começa a pensar. Se ele matou a senhora e a mulher por questões sexuais, por que ele matou o terceiro cara? É isso que eu tô falando, sabe? Que tira todo o sentido da história. Mas tá, tudo bem, gente. Essa foi a dica meio conflitosa, né, do comentário mesmo do ABC Mothers, né, e o livro e filme. Fica por sua conta e risco, né, eu acho que vocês têm que assistir se vocês gostam ou não. Mas eu particularmente não gostei. Prefiro o livro e a minissérie vou usar uma borracha pra apagar. É isso aí, gente. Se inscrevam no canal, participam da enquete, né. E como eu tô fazendo a enquete, eu fiz 2 perguntas lá. Eu perguntei, vocês gostariam que eu fizesse um vídeo resenha sobre o livro Você, que tem a série, né, e eu assisti logo em seguida a série, ou vocês gostariam que tivesse um quadro fixo, relendo livros, em que eu ia dar dicas de livros e vocês iam escolher. Bom, como por enquanto tá ganhando relendo livros, né, e por enquanto não tem nenhuma outra sugestão, melhor, alguém me deu uma sugestão de outros livros e eu acho que eu vou fazer de tudo pra ler mesmo, né? Então eu escolhi agora, hoje de manhã, 3 livros, assim, um pouco mais antigos, e aí vocês vão dizer qual que vocês vão querer que eu releia. Aí na próxima vez, acho que pode ser que demore mais um pouco tempo, tá, gente? Talvez daqui umas 2 semanas eu vou reler. Então, relendo livros, né? A menina que roubava livros, a menina que roubava livros não, a menina que não sabia ler. Esse livro, gente, tem uma continuação que eu já tenho e se for escolhido, eu vou reler ele e aí depois eu vou ler a continuação. E aí, se for ele escolhido, eu engato um vídeo nos 2 livros, os 2 livros num vídeo. O outro foi porque eu me dei conta que eu já gostava de coisa coreana antes mesmo de saber dos coreanos, né? Eleanor e Park. Esse livro aqui, eu tava revirando nas estantes e eu achei ele e eu pensei, puxa vida, seria uma boa. E o último, nada a ver. Eu escolhi um pouco mais fofinho, meio que suspense, porque a menina que não sabia ler tem um pouquinho de suspense. E o outro eu escolhi Stephen King. Insônia, que esse livro eu li há muitos e muitos anos. Eu já li uma outra vez, mas adoraria reler. Então, em princípio, são esses 3 livros, né, aqui. E aí, eu vou colocar sinopse, quem sabe vocês escolhem, né. Aí, desculpa por ter feito um vídeo tão comprido, mas eu acho que eu fiquei muito indignada com a história da adaptação, gente. É isso, gente, fica acompanhando e feliz dia do leitor, né. Se inscrevam e continuem seguindo o canal. Deem dicas e votem qual desses 3 livros vocês querem que lê. Eu vou fazer votação durante a semana, né? Acho que mais na outra semana. Aí aquele que for mais votado eu vou fazer o vídeo, tá? E aí o quadro, acho que vai ser esse quadro mesmo. O quadro vai ser o quadro fixo, relendo livros. É isso aí, gente. Até a próxima.